Aprendemos no último vídeo como a gente consegue remover um item do começo da lista. Agora a gente vai aprender por último como remover o último item da lista, nesse caso, né? De uma lista ligada circular aqui em Go. Então a gente vai ter aqui o código que vai verificar se a lista é vazia. Se ela não for, a gente vai fazer basicamente uma outra verificação para perguntar se o último item ele é igual ao primeiro item, tá? Se não, a gente vai colocar, se for, a gente coloca cl.last nulo, senão a gente trata aqui de remover esse item. Aqui a complexidade dele fica odd n, porque a gente não consegue, porque aqui a gente tem o problema do seguinte: como a gente só sabe onde está o último, para a gente fazer com que o penúltimo aponte para nulo, a gente tem que basicamente andar para frente da lista inteira, porque a gente só conhece o último, a gente não consegue fazer last.previous, como seria numa lista duplamente ligada. A gente só tem last.next. Como a gente só consegue saber quem é o próximo do último, que é o primeiro, a gente tem que a partir do primeiro chegar até o penúltimo para fazer o penúltimo apontar para o primeiro de novo. E a gente exclui o último, tá? Por isso que a complexidade aqui fica odd n, ela muda um pouco. Então a gente vai ter aqui a nossa lista 2, 3 e 4, last apontando para 4, a gente vai verificar se a lista é vazia, ela não é, então a gente pula. A gente vai verificar se o primeiro é igual ao último, nesse caso também não é, então a gente pula esse if. A gente vai fazer com que first receba o primeiro item, tá? Que no caso é o número 2. A gente vai fazer um for falando o seguinte: enquanto o próximo, ou seja, first.next, enquanto o próximo depois de first for diferente do que o último, ou seja, enquanto eu não achar o penúltimo, eu basicamente vou ficar rodando a lista inteira. Eu tenho que achar quem é o penúltimo. Aí eu vou fazer com que first receba first.next. Aí eu vou perguntar de novo: first.next é diferente do último? Não, agora ele é igual, porque né, o first.next é o last agora, né? Então ele vai sair desse for e vai fazer uma troca. Ele vai fazer com que first.next, certo? Então o first tava aqui nessa penúltima posição. Então o próximo, ele vai receber last.next. Então ao invés do penúltimo apontar para o último, o penúltimo vai apontar para o primeiro, porque ele quer excluir o último. Então ele vai apontar para onde o último estava apontando, que é o primeiro. E o último, que antes estava apontando para o primeiro item, agora ele vai receber o first, que no caso é o penúltimo. Então ele vai fazer essa troca e basicamente vai ficar dessa forma, onde o último node desapareceu, o 3 agora, que era o penúltimo, se torna o último, apontando para o primeiro, que é o 2, e a gente resolve simplesmente agora diminuindo a lista em tamanho de 1, tá? Porque agora ele vai ter simplesmente 2 de tamanho. Então vamos para o código agora, vamos resolver aqui esse ponto do remove node. A gente vai verificar se cl.length, que nesse caso é 0. Se for 0 ou se cl.last for nulo, a gente simplesmente ignora. Beleza? A gente vai dar um return. Se não, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter que pegar o primeiro item aqui. Só que antes vamos verificar se cl.last é igual a cl.last.next, tá? Se for, a gente vai fazer com que cl.last receba nulo, beleza? Se não for, eu vou criar uma variável first a partir de cl.last.next, tá? E aí, a partir dessa variável first, eu vou fazer o seguinte: enquanto first.next for diferente de cl.last, eu vou ficar fazendo com que first receba first.next, tá? E quando isso sair, eu vou fazer aquela troca lá que a gente aprendeu. Eu vou fazer com que first.next, cl.last. Então eu vou fazer com que first.next aponta para quem o último estava apontando, que é last.next, tá? E vou fazer com que cl.last receba first. E a gente vai fazer essa troca. E aí aqui embaixo eu vou fazer com que cl.length menos menos, basicamente para diminuir o tamanho da lista. Então vamos testar aqui esse código. Então eu vou mandar aqui ele inserir, vou colocar cl.insert aqui, insert at end aqui nesse caso. Vou colocar o número 1, número 1, 2, 3, vou colocar vários números aqui. E aí aqui no fim eu vou colocar um cl.printlist, tá? Pra gente ver como que ficou. Depois eu vou colocar um cl.removeNode end, tá? E vou mandar printar novamente. Então deveria excluir o 6 e ficar o 5 apontando para o 1. Então vamos rodar. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele excluiu o 6 e colocou o 5 agora, né? E agora se eu não tenho nenhum item e eu mando excluir aqui, ele não deveria dar nenhum erro, né? Então aqui ele simplesmente retornou. Se eu tenho um item apenas, então se eu mando inserir apenas um item, como que ele vai ficar? Então eu vou mandar ele inserir.
Então, um apontando para nulo, depois ele printou, ele mandou excluir, foi tentar printar, mas não tem nada, por isso que ele não printou nada aqui embaixo, beleza? Então, é assim que a gente consegue resolver esse ponto de remover um node no fim de uma lista ligada circular aqui em Go. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Falou!